Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Acolho vocês, certo? Hoje iremos prosseguir por mais 2 artigos do Credo, em nossa catequese do zero, tá bom? Nós veremos a respeito da última vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o artigo 7º, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e o 8º, creio no Espírito Santo. O próprio catecismo ele não se estende muito, tá bom? Então eu também aproveitei e juntei esses dois para que nós possamos ver sem muita enrolação, não é? Vamos ser bem práticos e diretos, tá bom? Então, se fala muito hoje de como será a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os protestantes, muitas vertentes religiosas fazem terror, que diz que vai ter arrebatamento, e diz que vai aparecer alguém que vai colocar o chip nas pessoas, não é? Isso é bem apocalíptico, não é? Mas nós vamos ver a visão católica do que o catecismo ensina, inspirado nas Sagradas Escrituras, na tradição e no magistério, a respeito dessa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que vai ser? Isso vai ser de noite, vai ser de dia, agora, mais tarde, né? Porque desde o primeiro século da era cristã, os cristãos já esperavam Jesus, né? Você vê muitas passagens que dizem assim: esses tempos são os últimos, né? Nosso Senhor está próximo. Só que já passaram 2000 anos e cadê? Né? Então, vamos entender o que é que a igreja ensina quando diz que Jesus vai vir julgar os vivos e os mortos, tá? Bom, as Sagradas Escrituras atestam que são 2 as vindas do Filho de Deus. A primeira foi quando assumiu carne para nos salvar e se fez homem no seio da Virgem. A segunda será quando vier para julgar todos os homens na consumação dos séculos. As Escrituras, o Antigo Testamento, anunciava que o Salvador do mundo iria nascer, iria vir. E aconteceu a encarnação. Jesus se encarnou pela Virgem Santíssima. Também o Antigo Testamento, assim como as próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, dizem que haverá uma segunda vinda. Ele fala claramente que voltará para esta terra. No Antigo Testamento, profetas falam isso como que prefigurações, né, da vinda, o dia do Senhor, como é chamado, né, o dia de ira. Então, isso está nas Escrituras. Esta segunda vinda se chama Dia do Senhor, do qual diz o apóstolo: o dia do Senhor há de vir como ladrão de noite. E aquele dia, porém, e aquela hora ninguém os conhece, declara o próprio Salvador no Evangelho de São Mateus. Então, isso está na Escritura. Não é invenção da igreja, não é invenção dos apóstolos. Jesus falou que viria a segunda vez. Há 2 ocasiões em que todo homem deve comparecer na presença do Senhor para dar contas de todos os seus pensamentos, ações e palavras, e para aceitar finalmente a sentença imediata do juiz. Então, separa. Existirá 2 momentos em que nós aqui vamos nos encontrar com Jesus, de certeza, ok? Separa. A primeira ocasião é o momento em que cada um de nós deixa este mundo. A alma é levada incontinente ao tribunal de Deus, onde se examina com a máxima justeza tudo o que o homem fez, disse e pensou em sua vida. É o juízo particular. Então, como São Paulo diz, logo após a morte se há o juízo. Aqui acaba com aquela doutrina espírita, né, de que nós vamos nos reencarnar. De acordo com as Sagradas Escrituras, logo após a morte é o nosso julgamento, é o juízo particular. Então vai ser só você e Deus, né? Você e o Cristo. Ali ele vai julgar tudo, toda a sua vida, né? Os seus pensamentos, o que você podia ter feito e não fez, que são as omissões, o que você fez também. Então, após a morte se dá esse primeiro juízo particular. Você vai responder por seus atos.
Por isso que nós rezamos muito que Nossa Senhora seja nossa advogada nesse momento, porque a gente não sabe falar, né? A gente às vezes vai explicar uma coisa, acaba complicando mais. Então Nossa Senhora, que é a mãe do juiz, tem esse papel de advogada, tá bom? Então o juízo particular é aquele que nós iremos participar, né? O primeiro, tá? O rapaz chegou, né? Quer que eu continue ou espera? Dá para continuar? Né? Pronto, exato, fica, né? Então pronto, a segunda ocasião é aquela onde todos os homens terão de comparecer juntos no mesmo dia e no mesmo lugar perante o tribunal do juiz, para que na presença de todos os homens de todos os séculos, cada um venha a saber a sentença que a seu respeito foi lavrada. É o juízo universal. Então, a primeira vez é esse juízo particular e a segunda é essa em que toda a humanidade, no mesmo dia, no mesmo lugar, perante o tribunal do juiz, vai estar ali reunida para que cada um venha saber a sua sentença. Então, é chamado de universal por causa disso, tá? Porque as pessoas terão esse momento juntas, né? Em toda a humanidade, tá bom? Então, o juízo universal pode assim parecer em uma primeira visão, né? Boa noite, Tiago. Em primeira visão pode parecer esse juízo universal um pouco assim estranho. Por que nós vamos ser julgados particularmente e depois universalmente, não é? Então, o motivo o catecismo diz aí embaixo: muitas vezes os justos são lesados em sua reputação, ao passo que os ímpios passam por grandes virtuosos. Pede a divina justiça que numa convocação para o público julgamento de todos os homens, possam os justos recuperar a boa fama que lhes fora iniquamente roubada aos olhos do mundo, para que cada um qual veja o alcance de suas responsabilidades sociais, tá? Então, o que é que a igreja ensina a respeito do juízo, dessa segunda vinda? Haverá 2 momentos de julgamento. O primeiro, quando você morrer, tá? Que é o chamado juízo particular, onde vai ser você e Deus, e o juízo universal, que serão todas as pessoas do mundo juntas para serem julgadas. E qual o motivo disso? Por que não somente um juízo? Porque, como o catecismo diz, algumas pessoas nesta vida, elas são tidas como boas, mas que em segredo são pessoas ruins. Outras são lesadas, não é, como ruins, mas que são boas. Então, Jesus ele dará a recompensa a cada um e vai expor isso ao público, entendeu? Não se tem aquela passagem que diz que os humilhados serão exaltados, se aplica também a isso, né? Então, por exemplo, nesse juízo particular, uma pessoa que Jesus vai dizer assim: agora você, olha, que no mundo era assim, assado, você vai receber a pena do castigo eterno, o inferno. Aí você lá na última fila vai dizer: mas rapaz, eu vi essa pessoa na televisão, ela era tão boa, eu pensava que ela ia se salvar, e olha aí, né? É isso que a igreja ensina, que terá esse juízo particular. É essa a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando se diz, né, no credo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, né? Então, serão todas as pessoas que já existiram ao mesmo tempo, onde cada um vai receber a mesma sentença, não é outra, tá? Se quando você morreu, você foi para o céu, lá, nesse juízo final, você também vai ter essa mesma sentença. Não tem esse negócio assim de, você estava, depois não estava, né? Então, quem foi para o inferno, depois de que morreu, nesse juízo final, quando Jesus disse: a história da humanidade acabou, agora eu vim julgar todo mundo. Então, quando Jesus fizer isso, você vai receber a mesma sentença que você recebeu depois de morrer, tá? E vai ser exposto, porque olha o que o catecismo diz: cada qual veja o alcance de suas responsabilidades sociais.
Então, quando nós estamos nesse meio cristão, na sociedade, os seus atos, eles têm uma repercussão socialmente também. Então, por exemplo, vamos supor que você é um ladrão e você roubou e matou, né? E você se deu bem. A polícia não conseguiu pegar, você já gastou o dinheiro do roubo, ninguém sabe quem você matou, já está no fundo do rio. Então, você se deu bem, né? Só que isso aí teve uma repercussão social que talvez você nem imagine. Porque, por exemplo, você pode ter assassinado a pessoa que ia descobrir a cura do câncer. Vamos supor, né? Igual uma vez foram falar, acho que foi para a Madre Teresa, porque Deus era tão bonzinho que e ele não tinha ainda mandado alguém para curar o câncer. Eu acho que foi o câncer. E ela respondeu, olha, ele até mandou, mas vocês mataram no aborto essa pessoa. Né? Então, tem uma repercussão, né? Os seus atos na sociedade. Então, essa pessoinha que fez isso, Jesus vai expor para toda a humanidade saber. Agora, como é que isso vai se dar? Onde é que vai ser? Como é que vai ser todo mundo? Né? Porque o pessoal fica colocando Jesus na prova da física e da ciência. Né? Que o povo diz assim, não, Jesus vai aparecer no céu para julgar o mundo e o povo da China vai ver, porque lá não é noite e aqui não é dia, não sei o quê. Né? Então o pessoal fica colocando essas provas como se fosse Jesus impossível de fazer essas coisas. Né? Mas nós vamos entender melhor, tá bom? Ensinam as Sagradas Escrituras que a Cristo nosso Senhor foi entregue o julgamento, não só enquanto Deus, mas também enquanto homem. Ainda que o poder de julgar é comum a todas as pessoas da Santíssima Trindade. Contudo, o atribuímos ao Filho de modo particular, por dizermos que lhe compete também a sabedoria. O que está dizendo aí é que, realmente, a Trindade toda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem esse poder de julgar. Porém, quando se diz que Jesus é o juiz que vai julgar, é por causa que algumas coisas são atribuídas a pessoas especificamente. Coisas só ao Pai, coisas ao Filho, coisas ao Espírito. A Trindade criou o mundo, mas é atribuída a criação a quem? Ao Pai, né? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas a Trindade teve participação nessa criação do mundo. Então, ao Filho é atribuído o julgamento porque ele é a sabedoria, que também é atribuída a ele, diz que Jesus é a sabedoria, e ele também passou por um julgamento injusto. Né? Então, ele é o verdadeiro juiz que julga. Tá? Como sinais que precedem o juízo, as Sagradas Escrituras enumeram 3 principais: a pregação do Evangelho pelo mundo inteiro, a apostasia e o anticristo. Isso está no Catecismo Romano, ok? Acho que foi daqui que eu me lembrei aquilo que eu disse a vocês, que a última coisa antes de Jesus vir era a conversão dos judeus. Por causa disso, por causa da pregação do Evangelho pelo mundo inteiro. Essa pregação do Evangelho pelo mundo inteiro é o que o Cristo mandou, né? Anunciar todas as nações. Então, é isso um dos grandes sinais antes do Cristo vier, né? Voltar. Ainda nós sabemos que tem muitos continentes onde o Evangelho não chega, né? ou tribos, sei lá, nações que não podem, né? Eles não têm esse conhecimento, mas é preciso que o Cristo seja anunciado a todas as nações, a todas as pessoas, entendem? Falar assim do juízo final é um pouquinho complicado assim, porque você está lidando com uma coisa que é além do agora, né? É o fim, né? Onde a teologia estuda isso, que é a escatologia, né? Por isso que eu coloquei no final a recomendação de livro do Dom Henrique, né? Escatologia sobre o fim do mundo. Escatologia é aquela parte da teologia que estuda esses últimos acontecimentos. E é muito assim difícil você dizer realmente como é que vai ser, porque tem isso, né? Tem todas essas questões. Né? O Dom Henrique falava até que não é na verdade ele que vem, mas é a humanidade que vai, que se encontra, né? Então é difícil você dizer, Frei, como é que vai ser esse juízo? Como é que vai ser a volta? Se vai ter trovão, se vai ser de dia? Como é que Jesus vai colocar toda a humanidade diante dele, né? E a questão do mundo, o mundo vai ser destruído ou não?
né? E o céu? Porque a gente não pode dizer que o céu é somente um estado de espírito, né? Como a nirvana, né? Você chega ali e tem aquele êxtase, né? Não pode, porque a gente imagina também o céu como lugar, né? Aí você diz, mas não contradiz o primeiro artigo que diz Deus não tem corpo? Como é que o céu é um lugar, mas Deus não tem corpo? Sim, mas Jesus tem um corpo glorioso. E se tem corpo glorioso, se imagina espaço, né? Mas, claro, eu só estou colocando para vocês verem como é difícil o tema, né? Tem algumas passagens no Catecismo, não sei se é o número 1066 que fala a respeito disso, mas eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Não, o 1066 já é liturgia. De qual eu não vou me lembrar onde é que fala. Olha aqui, pronto, o céu é 1023, né, falando sobre o céu, né? Se vocês quiserem se aprofundar nessa questão do céu, eu não vou trazer especificamente, trabalhar ponto por ponto, né, aqui, porque só assim a gente vai passar de relance, como se diz, né? Porque isso é do artigo 11 ainda. Eu só estou adiantando para deixar o gostinho, né? Então, quem quiser já se aprofundar nisso para próximas aulas, né? O céu é de 1023, tá? Então, é complicado falar a respeito desse juízo final, de como é que se dará. Por isso que eu digo a vocês, leiam o texto integral do Dom Henrique, onde ele fala sobre a escatologia. Quem tiver interesse, né? Se você tiver interesse nisso, você pega e compra. Se você não tiver, o básico é isso, né? Você fica com o básico, tá? Mas quem quiser se aprofundar, tem aí o Dom Henrique. A apostasia é interessante nós falarmos, porque esse termo aparece e às vezes nós não sabemos. O apóstata é aquele que comete a apostasia, ou seja, abandono da fé total, não é? Então, tem gente que não é herege, é apóstata, porque o herege ele nega uma parte da fé, né? E o apóstata é a fé completamente. Então, deixa a fé católica, vai ser budista ou vai ser outra coisa, né? Não vai ser. O protestante é herege porque ele nega uma parte da fé, mas ele não abandona totalmente, ele ainda permanece em certos pontos na fé, entende? Mas o apóstata, então, um dos grandes sinais antes de Jesus voltar será essa apostasia geral, que o catecismo fala que a igreja também vai passar por uma tribulação. Nós vamos ver em breve aqui. E o anticristo? O anticristo tem interpretações que se dizem que é uma pessoa, tem interpretações que se diz que não é uma pessoa, que é um regime, que é contra Cristo, não é? Tem interpretações que diz que é um governo, ou então qualquer pessoa pode ser um anticristo se você negar esse reino de Cristo na terra, tá entendendo? Então, tem passagens a respeito disso, ok? Que nós vamos encontrar nos números 673 e 74 do Catecismo. Vamos olhar aí. Tem o 673, né? Isso, 673. Acharam? Uhum. Pronto, olha. A partir da ascensão, a vinda de Cristo na glória é iminente, ou seja, está próximo. Subiu a qualquer momento, pode acontecer, tá? Embora não nos caiba saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com sua autoridade. Este acontecimento escatológico, aquilo que eu disse, né? Escatologia, escatológico, pode ocorrer a qualquer momento, ainda que estejam retidos tanto ele como a aprovação final que há de precedê-lo, tá? Então, mesmo tendo esses sinais, mas pode acontecer, tá? A vinda do Messias glorioso depende em cada momento da história de seu reconhecimento por todo Israel. Uma parte desse Israel se endureceu na incredulidade para com Jesus. São Pedro, depois de Pentecostes, afirma aos judeus de Jerusalém: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Assim chegará o tempo do refrigério que vem do Senhor. Este enviará o Cristo Jesus, que de antemão vos foi destinado. Entretanto, é necessário que o céu o acolha até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas,
pois assim falou Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. O próprio São Pedro já dá uma indiretazinha de que os judeus têm que se converter, não é, para essa vinda acontecer. Claro, não coloca aqui como uma coisa assim que só vem por causa disso, né? Não é isso não. São Paulo lhe faz eco. Se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo, o que será o acolhimento deles, senão a vida que vem dos mortos? A entrada da plenitude dos judeus na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, dará ao povo de Deus a possibilidade de chegar à estatura do Cristo em sua plenitude, na qual Deus seja tudo em todos. Ou seja, está dizendo aí, olha, os pagãos já se converteram, né? Não tem mais nação assim pagã como antes, né? Gregos, romanos, né? São Paulo conseguiu evangelizar boa parte. Hoje a gente ainda tem alguns que rejeitam a fé, né? Mas agora está faltando o principal, né? Os judeus. Então, os judeus, acelera aí, né? Que a gente quer que Jesus volte, né? Entendeu? Então, os 675. Aí nós podemos ver na apostila. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens a aparente solução a seus problemas a custo do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Aqui tem muita coisa que já aconteceu nessa passagem, porque diz assim, olha, a igreja vai passar por uma provação que vai abalar a fé de muitos, né? E vocês veem, cada dia mais o Brasil vai perdendo católicos, está crescendo uma massa protestante. Na fé, por exemplo, a Europa mesmo, só falta apagar as luzes, porque a fé está na Europa, está precisando de gente lá agora, estão pedindo gente do Brasil para lá, porque está diminuindo. Ó. A Europa, que era o centro, né, do cristianismo, França nem se fala, a França, pelo amor de Deus, né? Revolução Francesa. Pois é, porque a França deu grandes santos para a igreja, grandes devoções como o Sagrado Coração de Jesus, e hoje a França, e lá que surgiu também essas coisas ruins como a Revolução Francesa, né? Então, olha, abalará a fé de muitos crentes, muitos vão abandonar a fé. A perseguição que acompanha sua peregrinação da terra desvendará o mistério de iniquidade, ou seja, essa impostura religiosa que fala que vai trazer uma solução dos problemas dos homens, né? São os regimes que nós vemos da época moderna para cá. Né? Se vocês pegar um pouquinho de história, ou já lembram da escola, né? Vocês lembram desse movimento de colocar o homem no centro, não é? Que a gente não precisa mais dele, a ciência responde tudo agora, a matemática, né? Então você vê, o catecismo coloca aí, olha, solução dos problemas a custo do abandono da verdade. Então, assim, se a gente resolve o problema, não precisa de verdade, né? Porque essa questão do aborto e outras coisas é perigosa, né? Eu não estou entrando em ideologia, porque parece que o aborto hoje ficou uma ideologia, né? Mas por que essa questão do aborto é perigosa? Por quê? O aborto, em aspas, resolve um problema, né? Não, a gente estava ali e agora, a minha noiva acabou engravidando, ou nem noiva, que esse povo às vezes não casa, né? Então, mas minha parceira, né, acabou engravidando e é um problemão, vem filho agora, a gente não tem casa, não tem nada, vamos abortar, vamos resolver isso aí, né? Então, resolveu, pronto, mata, acabou, né? Mas, não, você sabe que é pecado, não sei o quê, não, mas não resolveu, então Deus abençoa. O pior é eu me prejudicar, botar meu filho na miséria, botar aqui nesse mundo que não presta, a gente vai passar fome, a criança na rua, né? Então, você vê, abandono da verdade para resolver problema, entende? Tem isso, né? Esses regimes que estão surgindo, por isso que nós, como católicos, devemos também lutar para preservar uma sociedade cristã. Nós celebramos o Cristo Rei, domingo passado, e o que significa o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo? É trazer Cristo de volta para a sociedade,
para que Cristo reine também na sociedade. Porque isso é um problema. Se a gente se importa somente com a nossa fé, né? Não, a minha fé é minha fé. A sociedade que... Né? Se eu não luto por essa restauração cultural, isso vai influenciar em mim. Porque vamos supor, aí pronto, aí tem um movimento que quer, vamos lá, tirar ensino religioso das escolas, né? Aí não pode botar mais crucifixo na escola, não pode mais rezar, não pode fazer nada, né? Vê alguém com texto, não, tira, que você está desrespeitando os outros coleguinhas, né? Então pronto, aí você manda o seu filho para uma escola dessa. O que é que ele vai aprender lá, né? Então assim, é lutar para o reino de Jesus também voltar para a sociedade. Porque antes as instituições sociais favoreciam você viver a fé. Então, por exemplo, vocês dois, né, são um casal. Se naquele tempo de então, vamos voltar aí, sei lá, 100 anos, não sei, pensa aí. Se aquele tempo visse vocês, né, se preparando para casar, namorando direito, né, tudo certo, o povo ia elogiar. Muito bem, vocês realmente têm que seguir isso, né? Você é uma moça direito, você é um rapaz direito, né? Vamos primeiro pensar direitinho, né? Se for hoje, a reação da sociedade vai ser o quê logo? Não, casar? Ou vocês estão doidos? Casamento não presta não. Se casamento fosse bom, Jesus tinha casado, né? Então, antigamente se favorecia muito isso, né? Se favorecia muito para que você vivesse realmente a fé também na sociedade. Hoje é mais complicado. Hoje, qualquer coisa que aconteça, que você saia assim do eixo, você vai contra a maré, você antiquado. Antiquado, você tem que se adaptar aos tempos, né? Mas por que isso foi acontecendo? Porque a gente foi tirando Jesus da sociedade. Jesus é uma coisa isolada agora, é só igreja. Então, dentro da igreja, pronto, eu vivo minha fé. Terminou, acabou. Jesus fica ali, né? Antes era isso, né? Era um contexto social. Hoje não, hoje é muito complicado. Então, pelo menos em nosso ambiente, onde a gente tenha esse domínio, a gente possa tentar levar Jesus para a sociedade, né? Claro, eu não estou dizendo que vocês agora vão chegar no trabalho, tira tudo os quadros, bota um Espírito Santo assim desse, grande, né? E acaba... Não estou dizendo isso, né? Mas assim, naquilo que der, vocês lutem também, né? Pensar, né? Uma escola para meu filho. Não vai ser essa daqui, por causa disso, né? Eu não boto meu filho aqui. Eu não deixo entrar na minha casa certas coisas, certos materiais que vão prejudicar, né? A senhora sabe mais do que eu, né? Nessa questão de a psicologia infantil, né? Como alguns materiais influenciam na infância para a vida adulta. Então, o que acontece, né, Frei, é que o pessoal hoje prega a liberdade a todo custo, né? Então, na verdade, virou uma libertinagem, virou uma bagunça, né? Isso, exato. O niilismo influenciou nisso demais, a negação total das tradições, né? Uhum. E as pessoas, a liberdade, então, casa se quiser, não casa se não quiser, Exato, se quiser ser emancipa, se quiser, tem relacionamento aí, o povo até, esses atores globais. Pois é. Relacionamento aberto, etc. E tal. Casais triplos, né? Aí casais, e sabe o que é interessante? Aí entra minha esposa nesse aspecto, é justamente que esse povo que prega a liberdade são justamente eles que têm os maiores índices de problema psicológico, depressão, etc. E tal. Pois é. Na verdade, a liberdade deles aprisiona. Aprisiona. Perfeito. Então, a impostura religiosa suprema é a do anticristo. E o que é? Isto é, né? Um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo no lugar de Deus e de seu Messias. Ou seja, o homem vai para o centro, né? O homem resolve tudo. O homem é suficiente. O homem não precisa de Deus. Isso é o reinado do anticristo. Você se colocar no centro, entende? É melhor que você veja o anticristo como isso, do que você imaginar, não, será que é o presidente dos Estados Unidos, né, o anticristo, ou é o da França, ou aquele Macron, né, sei lá onde ele é, né? Então é melhor que você veja, né, nessa visão desse pseudo-messianismo. E tem muitas religiões que pregam isso, né? Por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar daquela bola de neve, né? O povo fala que é tudo junto e misturado. Você venha de onde for, mas o importante é você estar aqui, né? Então, precisa se converter, não precisa mudar de vida, né? Jesus é muito legal, gente boa, né? Então, é isso, tá? Entendido essa parte, né? Dos vim julgar os vivos e os mortos. Pronto, tá?
repetindo, quem quiser se aprofundar mais, né, gostou desse tema, interessante, tem muitos livros a respeito disso, de guerra cultural, que é importante também, né, esses valores do Ocidente, né, que a gente traz, é muito importante nós ficarmos também afiados nisso, né, e como eu disse, não impor, não chegar a impor, mas colocar limite até onde você pode, entendeu? Tem coisas que você pode, tem coisas que você manda, né, então você pode fazer. Você pode, se quiser, botar na moto um tecinho, né? Mesmo que o povo do trabalho não goste, você chega, esse tecinho não tua moto, é superstição, mas a moto é sua, quem manda aqui sou eu nessa moto, né? Eu boto até uma cruz aqui no meio, se eu quiser, né, pai? Entende? Então, é isso, né? É lutar por esse reinado também do nosso Senhor, tá? Então, vamos para o próximo artigo agora, estamos vendo 2 nessa aula, né? O Espírito Santo é Deus, né? Aí que tem um problema, viu? Porque dizer que ele não é Deus gerou outra religião, né? Muitas, na verdade, né? Muitas dizem que o Espírito Santo não é Deus, tá? E vamos entender por que a igreja diz que o Espírito Santo é Deus. Pode ler alguém? Crer no Espírito Santo é, pois, professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Naquele credo maior, o credo niceno, vocês podem perceber que não tem esse termo consubstancial para o Espírito Santo. Para o Filho tem, consubstancial ao Pai. Mas para o Espírito Santo não entrou. Por quê? Algumas fontes dizem que isso foi uma falha, porque se estava querendo colocar que o Espírito Santo era consubstancial ao Pai e ao Filho, mas aí acabou que os padres conciliares acharam melhor não, porque estava gerando muitas brigas quando colocaram para o Filho, né? Porque Ário, que era um padre herege, estava negando que Jesus era Deus, né? Então, preferiram não colocar o consubstancial para o Espírito Santo, mas colocaram outras coisas que estão na Bíblia, né? Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, né? Então, o Espírito Santo, da mesma forma como o Pai e o Filho, é também Deus, é pessoa da Santíssima Trindade. Repito, o termo pessoa para nós, às vezes, tem um pouco de dificuldade, como se fosse um tropeço, porque nós hoje vulgarizamos pessoa como nós, né? Mas, digamos assim, pessoa é quem tem autoconsciência de si. O cachorro é pessoa? Não tem autoconsciência de si. Né? Mas é porque também quando a gente traduz os termos, né? Porque veio do grego, né? Hipóstase para pessoa, né? Persona, então perde um pouco do seu sentido original. Mas pensa nisso, tá? Então, o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, terceira pessoa, tá? Pode continuar, por favor. Ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus o denomina Paráclito, literalmente aquele que é chamado para perto de, defensor. Paráclito é habitualmente traduzido por Consolador, sendo Jesus o primeiro Consolador. O próprio Senhor chama o Espírito Santo de Espírito de verdade. Então o Espírito Santo ele também tem vários nomes. Consolador, o Defensor, Espírito de Verdade. Na Sagrada Escritura vocês vão ver ele com vários nomes. É por isso que isso tem que ter cuidado, cautela, quando for ler a Bíblia e você encontrar um termozinho desse, para ver se realmente está falando do Espírito Santo ou não. Né? Porque às vezes, sei lá, vocês pegam um texto, está assim, um espírito de luz, e você pensa, esse é o Espírito Santo, mas não é, pode ser um anjo. Anjo é um espírito de luz, né? Vamos supor assim, né? Que você encontre, tá bom? Além de seu próprio nome, que é o mais empregado nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, encontram-se em São Paulo as denominações: o Espírito Prometido, o Espírito de Adoção, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor e o Espírito de Deus. Em São Pedro encontra-se o Espírito de Glória. Pronto, então vejam aí quantos, né? E tinha mais, é porque eu nem coloquei, viu? Mais muitos nomes para essa pessoa da Santíssima Trindade. Ora, esta doutrina é também corroborada por evidentes testemunhos da Sagrada Escritura. São Pedro disse nos Atos dos Apóstolos:
Ananias, por que tentou Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? E logo acrescentou, não mentistes aos homens, mas a Deus. Sem demora designou como Deus aquele que antes chamara Espírito Santo. Pronto, então uma das maiores provas que o Espírito Santo é Deus é porque na própria Sagrada Escritura tem passagens que é atribuída ao Espírito Santo, coisa que só pode ser atribuída a Deus. Como diz aqui, olha, São Pedro fala assim, por que tentou Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, né? Mentires ao Espírito Santo. E depois acrescenta, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, chamou o Espírito Santo de Deus, né? Então, está aí claro, né? Você pode perceber que é evidente isso, né? Pode continuar, por favor. O Pai gerou o Filho desde toda a eternidade, e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, também desde toda a eternidade. O Espírito Santo confirmou na fé os apóstolos, encheu-os de luz, de forças, de caridade e da abundância de todos os seus dons. Ele foi enviado a toda a igreja e a todas as almas fiéis. Pronto, isso aí está claro, né? O que é que nós devemos entender é somente que a geração do Espírito Santo, né, ela é eterna. Também ele foi gerado eternamente. Um ponto também de atenção para nós. Existe também desde o princípio, né? Desde o princípio. O Pai gerou o Filho desde toda a eternidade, e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo também desde toda a eternidade. Os três não têm assim segundos a menos que o outro não existia. É uma geração, mas que é eterna. No credo se tem isso assim, que procede do Pai e do Filho, não é? É o chamado filioque, esse termozinho. Os ortodoxos, no credo deles, não tem isso. No credo deles só tem assim, que procede do Pai. Eles não colocam do Filho. Então, nós católicos temos isso, que o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho também. Tá? O Espírito Santo, como a alma no corpo, vivifica a igreja com a sua graça e com os seus dons. Estabelece nela o reino da verdade e do amor, e assiste-a a fim de que oriente os seus filhos com firmeza no caminho do céu. Pronto, isso aí é só aquilo, a ação do Espírito Santo, que é que ele faz, né? Alguém poderia perguntar assim, ô Frei, mas por que parece que na Bíblia as pessoas da Santíssima Trindade são reveladas assim aos poucos, né? Porque no Antigo Testamento a gente foca muito em Deus Pai, né? Cadê o Filho? Né? E por que o Espírito Santo é o terceiro? Por que ele não se revelou primeiro? Né? Então, eu vou chamar vocês para ler o 684 do Catecismo. Tá? Nós vamos sempre estar usando o Catecismo para nos acostumarmos, tá bom? Acharam? 684? Pronto, olha aí. O Espírito Santo, por sua graça, é o primeiro no despertar de nossa fé e na vida nova que é conhecer o Pai e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. Todavia, é o último na revelação das pessoas da Santíssima Trindade. São Gregório Nazianzeno, o teólogo, explica esta progressão pela pedagogia da condescendência divina. Ou seja, é uma pedagogia que Deus faz para que nós possamos entender. Tá? O Espírito Santo é a terceira pessoa, mas nós só conhecemos Deus e Jesus por causa dessa ação que ele tem em nós. Não é? Então é assim, o Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai, mas obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho, fez entrever a divindade do Espírito. Agora o Espírito tem direito de cidadania entre nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo. Com efeito, não era prudente, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, proclamar abertamente o Filho. E quando a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentar o Espírito Santo como um peso suplementar, para usarmos uma expressão tanto ousada. Por meio de avanços e progressões, de glória em glória, a luz da Trindade resplandecerá em claridades mais brilhantes. Isso aí é de muito século atrás. Ele já explicando que foi uma pedagogia. Então, a igreja foi sendo inspirada
por essa ação do Espírito Santo para entender essas coisas. Olha o que ele diz, ó, não era prudente, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, proclamar abertamente o Filho. Ou seja, o povo do Testamento não conhecia nem Deus direito. Imagine se eles soubessem que Deus tinha um filho. Não é? Porque você vê, depois de Moisés ter aberto o mar, depois de Moisés ter feito um monte de milagre, o povo ainda, um minutinho só, já Moisés foi assim, embora, vamos fazer aqui um bezerro de ouro. Não é? Você é louco, você viu Deus abrindo um mar na sua frente, você acha que isso aqui foi quem que fez? Não é? Então, proclamar abertamente o Filho, quando a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentar o Espírito Santo como um peso suplementar. Então, no Novo, o povo estava conhecendo o Filho de Deus. Né? Agora que o Filho se foi e a gente sabe que ele é Deus também, é o tempo da ação de quem no mundo? Da igreja, dos apóstolos. Então, é aí que a gente reconhece a ação do Divino Espírito Santo. Né? Porque o Espírito Santo assiste à igreja. Por isso que nós falamos que a igreja, quando ensina matéria de fé, não erra. Porque ela é assistida pelo Espírito Santo. Então, se vocês avançarem no catecismo, vão ver que o Espírito Santo ele é cheio de simbolismo. Olha, tem o simbolismo da água, ele já apareceu como água. Tem o simbolismo da unção, tem o simbolismo do fogo, a nuvem e a luz, o selo, a mão, o dedo, a pomba. Aí o capítulo está repleto de referências do Espírito Santo. Quando vocês quiserem saber mais um pouco a respeito sobre ele, não é? Tem aí no catecismo, tá bom? Essas partes do simbolismo, como ele agiu na encarnação, em Pentecostes, tem tudo aí, o Espírito Santo e a igreja, né? E o bom desse catecismo é porque quando ele explica tudo, no final ele bota um resumindo, tá vendo? Vai para o final do capítulo para ver se vocês acham esse resumindo. Achou aí? Pronto, isso aí, se você tiver um pouco de preguicinha, né, de ler tudo, então vai para trás e vê o resumindo, porque ele pega tudo que ele disse e bota aí como sentenças, né? Então, olha, do Espírito Santo, o que é preciso a gente saber, ó? Desde o início até a consumação do tempo, quando Deus envia seu Filho, envia sempre seu Espírito, a missão dos dois é conjunto, inseparável. Na plenitude do tempo, o Espírito Santo realiza em Maria todas as preparações para a vinda de Cristo no povo de Deus. Pela ação do Espírito Santo nela, o Pai dá ao mundo o Emanuel, Deus conosco. O Filho de Deus é consagrado Cristo pela unção do Espírito Santo em sua encarnação. Por sua morte e ressurreição, Jesus é constituído Senhor e Cristo na glória. De sua plenitude derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos e a igreja. E o Espírito Santo que Cristo, cabeça, derrama em seus membros, constrói, anima e santifica a igreja. Ela é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade dos homens. Entendeu? É o resumindo que o catecismo coloca, tá bom? Então, é bom nós nos acostumarmos, porque nós vamos, em breve, desmamar da apostila, tá bom? E vamos pegar o texto integral e outros materiais, tá bom? Para que vocês também possam aproveitar e saber manusear o catecismo, ok? Mas isso vamos aos poucos. Né? Depois eu vou dar também uma introdução geral de como mexer nele, mas essas coisas básicas é fichinha, né? O catecismo é por número, né? Agora vocês sabem que tem o resumindo, né? Eu já falei que atrás também tem um índice, né? Com os principais temas, aquilo que vocês querem saber, né? Sofrimento, solidariedade, né? Você passa chamado, né? Ele é dividido em partes, você já sabe algumas coisas do catecismo em si. Mas nós vamos aprofundar cada vez mais nele, tá bom? Nele em si, porque nós estamos fazendo a catequese, né, da Igreja Católica, tá bom? Dúvidas a respeito sobre isso? Tranquilo? Pronto, a leitura recomendada, além dessa de Dom Henrique, eu coloquei uma de Helena Guerra. Ela também é uma mulher santa, bom, eu acho que ela já foi canonizada. Acho que ela era beata antes. Se eu não me engano, ela foi canonizada já. Acho que era Beata Helena Guerra. Não sei, acho que agora é Santa Helena Guerra. Ela é considerada apóstola do Espírito Santo. Então, ler a vida dela, sobre como o Espírito Santo agiu na vida dela, é uma forma de, se você quiser se aprofundar nesse tema do Espírito Santo, na terceira pessoa da Santíssima Trindade, você pode também fazer isso, né? E se quiser se aprofundar no fim do mundo, na escatologia, o Dom Henrique é o melhor, porque ele tem uma linguagem acessível. Ele foi pensado justamente para pessoas assim, como nós que estamos aprendendo na fé,
né? E também ajuda muita gente que está se preparando para o sacerdócio. Tá bom? Dúvidas? Podemos terminar? Nenhum, obrigado. Pronto. Então, que o próprio Espírito Santo nos santifique, não é? Santifique a nossa vida, tá? Não é uma pomba, tá bom? Eu apontei aqui para a pomba, mas nós sabemos do simbolismo, né? Que ele apareceu em forma de pomba nas passagens do batismo de Jesus. Então, é uma das tantas formas que se dá ao Espírito Santo, essa forma de pomba, né? Mas não quer dizer que ele lá no céu seja uma pomba, tá bom? Não é isso, tá? Porque ele pode aparecer em fogo também, como foi em Pentecostes. Então, ele usa sempre do sensível. Não foi dada uma imagem ao Espírito Santo assim, tipo, por que não fizeram, né? Como Deus Pai, que é o velhinho, né? Com a barba, por que não fizeram a do Espírito? Porque o Espírito Santo ele sempre aparece numa manifestação assim, nesse sentido, entendeu? Como o fogo, como a água. Então, não foi dada. Por que se dá de Deus Pai? Eu não sei se eu falei no primeiro artigo. Porque, assim, Deus Pai é pegado algumas coisas da Sagrada Escritura, né, como Apocalipse, Ezequiel, que se diz, né, um ancião no trono, quando vai falar de Deus, né, um ancião de cabelos brancos como a neve, como lã, porque se dá a entender que é eternidade, né, que é já velho, né, então se dá essa imagem a Deus Pai por causa disso, né, e o Filho, nós tivemos representações dele nos primeiros séculos, né, o sudário também, que tem a face de Jesus. Então, o Filho, nós tivemos também representações dele, aparições, né? O Sagrado Coração de Jesus foi uma aparição, nós tivemos outras também, e se tem isso. Agora, o Espírito Santo, a tradição atribui essa imagem da pomba por causa desse simbolismo, porque é uma imagem, digamos assim, mais sensível do que, por exemplo, colocar uma água, né? Imagina, se a representação do Espírito Santo fosse água, então seria o quê? Uma gotinha, a imagem, né? Ou se fosse o fogo. Então parece que das representações dele, a que mais é pedagógica de se ensinar, mais sensível, é a da pomba, porque a pomba é uma ave que a gente vê assim, é diferente, por exemplo, do vento, né? O Espírito Santo pode ser vento também, tá bom? Então é isso aí, a gente fica por aqui e até semana que vem, se Deus quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.